Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 5 de abril, primeiro sábado do mês da quarta semana da Quaresma. O evangelho que iremos escutar é tirado do capítulo 7 de São João, versículos de 40 a 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ninguém jamais falou como este homem. A frase é dos guardas enviados pelos sacerdotes do templo de Jerusalém com a missão de prender Jesus de Nazaré, cujo ensinamento ameaçava os donos do poder. Depois de se misturarem à multidão e ouvirem a pregação do Rabi, os soldados regressam aos seus chefes com as mãos vazias. E quando foi questionado: "Por que vocês não o trouxeram?", eles responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Não só os guardas daquele tempo, mas também os homens de empresa deste nosso novo milênio estão descobrindo uma nova faceta em Jesus, o seu notável poder de liderança. Uma palavra e o seguem: "Vinde e vede." Uma ordem e os demônios fogem: "Sai deste homem." Um gesto e os guardas caem por terra, como na noite de sua prisão. Sem poder econômico, sem recursos financeiros, sem apoio político, Jesus Cristo dividiu a história em duas fatias, antes de Cristo e depois de Cristo. Diferentemente dos demais rabinos de seu tempo, que ensinavam apoiados em uma tradição, sempre a citar as lições de seus próprios mestres. Porém, Jesus de Nazaré ensina com autoridade e afirma que só repete aquilo que ouviu do próprio Pai. Audaciosamente chega a contrapor a herança mosaica a uma boa nova ainda mais exigente. No Sermão da Montanha podemos ouvir estas expressões da parte de Jesus: "Vocês ouviram dos antigos, eu, porém, vos digo." A autoridade de Jesus era única, uma autoridade que vinha do próprio Pai. Ele falava em nome do Pai e em nome de si mesmo. Não admira que corresse entre a multidão um certo frisson de admiração, capaz de gerar muitas perguntas. Será ele o Messias esperado? Pobre, de origem humilde, proveniente da periferia de Israel, como aquele filho do carpinteiro, agitava de tal modo a sociedade do seu tempo. O que ele tinha de fascinante? Aqueles que organizam seminários para analisar a liderança de Jesus Cristo, certamente não acharão a resposta em sua oratória ou apenas na sua inteligência intelectual ou em seus recursos de neurolinguística. O que atrai em Jesus é simplesmente a verdade.
Não só a verdade que ele traz do Pai, mas a verdade que ele é. Quem faz contato com a sua palavra recebe uma dupla revelação, uma revelação sobre Deus e uma revelação sobre o homem. A primeira encíclica que São João Paulo II escreveu em 1978, seu primeiro ano de pontificado, foi um verdadeiro presente para a igreja em sua época e ainda é para nós hoje em dia. Redentores homines, o homem redentor. São João Paulo II fala esta verdade a respeito do Cristo. O Cristo revela o homem a si mesmo. Sim, quem se encontra com Cristo se encontra consigo mesmo e descobre a verdade de Deus no mais profundo do seu interior. Enquanto ouvem o Rabi da Galileia, o coração dos discípulos chega a arder, como no caso dos discípulos de Emaús. O seu anúncio arranca as vendas que velavam os olhos humanos. Agora sim sabemos que Deus é nosso Pai, porque o Cristo nos revelou o rosto do Pai. Agora, enfim, sabemos que somos filhos de Deus, porque o Cristo conquistou esta nossa dignidade de filhos a preço tão alto. Cada gota do seu preciosíssimo sangue derramado na cruz. Se não fosse o Cristo ter se revelado a nós como Filho de Deus, se não fosse o Cristo a ter partilhado conosco a herança da sua filiação divina, nós não passaríamos de meras criaturas, como todos os outros seres criados, mesmo dotados de razão. Porém, no Filho nos tornamos filhos. Esta é a grande verdade que deve transformar a nossa vida. Em Cristo, nos tornamos filhos de Deus, adotados pelo Pai Celeste. Por isso, ao ouvir as palavras do Cristo, temos que também mostrar a mesma convicção que São Pedro mostrou quando disse para Jesus: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. O Cristo é aquele que nos revela o Pai, mas também é aquele que nos revela quem somos. Nele nos tornamos filhos de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um ótimo sábado para você e sua família.